Subseção 3ª. Da gratificação de estímulo à produção individual. Artigo 88. Ao servidor ocupante do cargo de provimento efetivo das carreiras de fiscal de tributos, fiscal sanitário, fiscal de obras e posturas e fiscal de meio ambiente, e limpeza, no exercício das funções especificadas nas respectivas secretarias em que estiverem subordinados, fica assegurado o pagamento da GPI e gratificação para estímulo à produção individual. Parágrafo único. O benefício previsto no caput deste artigo será estendido aos servidores que exercerem as funções públicas mencionadas e contratados sob o regime seletista, e ainda aqueles que exercerem suas atribuições no Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI. Artigo 89. A GPI será atribuída em forma de pontos, segundo o grau de complexidade das atividades, o esforço despendido pelo servidor, a metodologia empregada, a correção, o conhecimento técnico e a apresentação dos trabalhos, o cumprimento de prazos e instruções emanadas da chefia imediata e a consecução total ou parcial das metas para a execução das atividades fixadas. Artigo 90. A gratificação será concedida em períodos trimestrais e paga mensalmente na forma e quantidade de pontos definidos neste Estatuto. Parágrafo único. Consideram-se trimestres os períodos de 1º de janeiro a 31 de março, de 1º de abril a 30 de junho, de 1º de julho a 30 de setembro, e de 1º de outubro a 31 de dezembro de cada ano. Artigo 91. A programação, o acompanhamento, a avaliação do desempenho dos fiscais de tributos e fiscais sanitários na execução das atividades, e a atribuição dos pontos GPI, competem à chefia imediata do servidor. Artigo 92. A GPI será atribuída aos fiscais de tributos municipais, sanitários, de obras e posturas e fiscais de meio ambiente e limpeza, no exercício de seu cargo efetivo, em face de seu desempenho na execução das atividades de fiscalização e autuação de infratores, desde que cumpridas todas as condições e ações programadas em acordo de trabalho previamente pactuado com o secretário da área competente, que aprovará o processo de avaliação e concessão da gratificação, considerando a capacidade orçamentário/financeira da administração. Parágrafo 1º. O benefício previsto no caput deste artigo será estendido aos servidores que exercem as funções mencionadas e contratados sob o regime seletista, e ainda aqueles que exercerem suas atribuições no Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI. Parágrafo 2º. Entende-se por acordo de trabalho, o instrumento de programação analítica de atividades fiscais a serem atribuídas ao servidor em determinado período, subsidiado por processo preliminar de discussão de compromissos de trabalho e orientado pelos processos de planejamento das ações fiscais, afetos às secretarias aos quais estiverem vinculados. Artigo 93. Considera-se realizada a avaliação de desempenho quando o secretário certificar, quantitativa e qualitativamente, o cumprimento total ou parcial das metas e atividades definidas no retro-mencionado acordo de trabalho. Parágrafo 1º. Poderá haver avaliação provisória nas hipóteses de: Inciso 1º. Execução de atividade que demande tempo superior ao trimestre, ou Inciso 2º. Controle de qualidade em trabalho, que demande tempo superior ao prazo previsto para atribuição da GPI do trimestre. Parágrafo 2º. Concluída a atividade, ou controle de qualidade do trabalho, nas hipóteses previstas no parágrafo 1º, será feita a avaliação definitiva e procedido o acerto da atribuição de pontos, se for o caso. Artigo 94. Concluída a avaliação de desempenho relativa à execução do acordo de trabalho, será atribuída no trimestre, proporcionalmente aos dias de efetivo exercício das funções específicas no período, a quantidade de pontos GPI, conforme o enquadramento na faixa correspondente prevista no anexo 1º deste Estatuto. Artigo 95. O pagamento dos pontos GPI, no exercício das funções específicas observadas neste capítulo deverá contemplar:
Inciso 1º. Os fiscais sanitários, fiscais de obras, fiscais de posturas e fiscais ambientais no exercício das suas funções, receberão os pontos observando os seguintes limites trimestrais. Alínea A. 17.000 pontos até o terceiro trimestre de cada ano. Alínea B. 18.000 pontos o quarto trimestre de cada ano. Inciso 2º. Os fiscais de tributos municipais nos exercícios das suas funções, receberão os pontos observando os seguintes limites trimestrais. Alínea A. 45.000 pontos até o terceiro trimestre de cada ano. Alínea B. 46.000 pontos, o quarto trimestre de cada ano. Parágrafo único. Os limites citados no inciso 2º poderão ser aumentados de acordo com a complexidade ou tempo exigidos para a execução da atividade, ou por outros fatores, que justifiquem o aumento dos referidos limites. Artigo 96. O pagamento dos pontos GPI aos fiscais de tributos municipais, fiscais sanitários, fiscais de obras, fiscais de posturas e fiscais ambientais, no exercício de suas funções, será feito mensalmente, sob a forma de adiantamento, à razão de 1/3 ao mês, calculado sobre o valor global do período avaliatório. Parágrafo 1º. Aos fiscais de tributos municipais, de obras e posturas, sanitários e ambientais, em exercício do cargo efetivo, ou que tenham reassumido as funções específicas do cargo, ou ainda, enquanto não houver a formalização de acordo de trabalho, receberão, mensalmente, a título de adiantamento, os números de pontos GPI equivalente a 1/3 dos limites previstos no artigo 95. Parágrafo 2º. Nas hipóteses de afastamento em razão de licença, para tratar de interesse particular, exoneração do cargo efetivo, aposentadoria ou de funcionário colocado à disposição de outro órgão sem direito à percepção de GPI, o acerto previsto no caput, será feito por ocasião do referido afastamento. Parágrafo 3º. Nos afastamentos elencados abaixo, a gratificação de que trata este artigo será devida aos fiscais de tributos municipais, de obras e posturas, sanitários e ambientais, sendo o valor pago mensalmente a título de adiantamento, os números de ponto GPI equivalente a 1/3 dos limites previstos no artigo 95 desta lei. Alínea A. Por motivo de doença em pessoa da família, assim considerados os ascendentes, ou descendentes ou cônjuge em sentido amplo. Alínea B. Para o serviço militar. Alínea C. Para atividade política. Alínea D. Para prêmio, nos termos dos artigos 135 a 141 deste Estatuto. Alínea I. Para desempenho de mandato classista, conforme disposto no artigo 142 deste Estatuto. Alínea F. Para capacitação. Alínea G. A gestante, a adotante e a paternidade. Alínea H. Para tratamento de saúde. Alínea I. Férias regulamentares. Artigo 97. Os pontos GPI não integram o cálculo para os proventos de aposentadoria. Artigo 98. Para cada ponto obtido na avaliação de desempenho, será pago ao servidor o valor equivalente a 0,10. Parágrafo único. Os reajustes dos valores acima mencionados serão reajustados anualmente de acordo com os índices do INPC, sempre no dia 15 de janeiro de cada ano. Artigo 99. A tabela de pontuação do GPI integra o anexo 1º deste Estatuto.